prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Bom dia, princesinha da Serra. Bom dia aos demais ouvintes de nossa bela região. Bom dia a você, ouvinte das cidades próximas e mesmo aqui da cidade de Chaporã, que estão sintonizados na emissora Bela Vista, para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês expressamos a nossa alegria e saudamos a cada um de vocês com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Chaporã. Você que nos ouve, se possível, é o nosso convidado a estar presente em um dos nossos cultos que acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Hoje é quinta-feira. Quem sabe você não nos dê a alegria de poder conhecê-lo juntos, buscarmos e bendizermos esse Deus que tão bem nos tem feito a cada dia. Deus esse que revela em sua palavra a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, assim lemos as palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tento a vida entender, vida dos simples mortais que buscam a paz e o amor, sem encontrá-los jamais, caminham por trilhas erradas. Sim, são largas, eu vi, mas que conduzem ao nada, ao vazio, ao escuro sofrer. Nós, os simples mortais, que em busca da paz e do amor declaramos a guerra e o ódio, esquecemos Jesus, o Senhor. Gastamos milhões de milhares em guerras, em bombas, canhões. Esquecemos milhares, milhões que com fome e sede estão. É preciso ouvir com clareza a voz de Jesus, o Senhor, que diz não por força nem por violência, mas pelo Espírito acharás o amor. A primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, versículos 13 a 16, assim lemos: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nesse primeiro momento, caro ouvinte, quero refletir com você sobre limites. E para essa palavra há vários entendimentos. Pode ser limite físico ou o limite moral. Muitas pessoas com certeza têm problemas com o significado
da palavra limites. Uns acham, por exemplo, que não se devem impor limites aos filhos, porque eles podem crescer traumatizados, principalmente se ouvirem repetidamente a palavra não. Outros pensam que eles estão fora de moda, esses limites, que os tempos mudaram e que não é preciso colocar limites, colocá-los em prática, ainda mais quando se trata desse limite moral. Essas pessoas com certeza pensam que são livres para fazer o que bem entendem. Porém, caro ouvinte, os que permanecem firmes na palavra de Deus ainda percebem a importância da ação provocada pelo uso de limites e não se deixam levar por modismos ou mesmo por achismos. Há uma história na Bíblia, história essa sobre Sansão. Encontramos lá no livro de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16, que conta a história desse herói da fé. E nessa história, a história de Sansão, podemos observar como ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. No início da história, vemos que era um homem agraciado por Deus com sua força inigualável. Além disso, era um líder do povo de Israel. Todavia, esse jovem, Sansão, cometeu um deslize fatal. Ele se esqueceu de Deus e se deixou enredar pelos tentáculos da sedução. Não respeitou os limites estabelecidos e teve de arcar com as desastrosas consequências dessa decisão, deste erro esse fatal. Caro ouvinte, a falta de limites nos afasta de Deus e precisamos entender isso. No entanto, é preciso lembrar que não é o limite físico que nos impede de chegar a Deus, mas o limite moral. O desafio da nossa conduta para longe da vontade divina é uma afronta a Deus, a sua santidade. Todas as vezes que ultrapassamos os limites de Deus para a nossa vida, ou seja, quando pecamos, cometemos sério risco de nos afastar desse Pai Celestial, desse Deus, a tal ponto que não conseguimos mais retornar a Ele. Apesar de Deus ser misericordioso, caro ouvinte, não podemos brincar com a sua bondade e misericórdia. Por isso, precisamos respeitar, sim, os limites de Deus, lembrando sempre que para pecar não é preciso odiar a Deus, basta esquecê-lo, basta ignorá-lo a cada dia. Por isso, caro ouvinte, devemos entender que devemos reconhecer esses limites. Pense e reflita. Quem ignora os limites perde o caminho. Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu
não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu O Salmo de número 24, versículo 3 ao versículo 5, assim nós lemos Davi, o autor desse Salmo, expressando através dessa pergunta e trazendo a resposta. Salmo 24, versículo 3 ao versículo 5, lemos: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Nesse segundo momento, caro ouvinte, quero refletir com você sobre o tema esperteza. Com certeza você ouviu, eu também ouço diariamente ou não, a seguinte frase: o mundo é dos espertos. É verdade, caro ouvinte. Ouvimos isso e fico pensando no significado dessa frase. Pensando sobre essa mentalidade que há no mundo e na mente de muitas pessoas. Infelizmente, a maioria pensa dessa forma. E é com certeza prática, normal e corrente as pessoas quererem tirar proveito de outras pessoas e de situações, buscando muitas vezes o seu próprio benefício. A palavra de Deus, caro ouvinte, nos dá pistas de como uma pessoa deve agir para se achegar a Deus. E com certeza não é por meio da esperteza. Nesse texto que lemos de hoje, mostra dois elementos necessários para nos apresentarmos diante de Deus. O versículo 4 nos dá essa pista. Deixe-me ler novamente. Ele faz a pergunta: quem é que vai estar na presença de Deus e permanecer, conforme o versículo 3. Mas o versículo 4 ele responde dizendo: o que é limpo de mãos, puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Então, nesse versículo 4, o salmista dá essa primeira pista: aquele que é correto no agir, ou o que é limpo de mãos. Caro ouvinte, o que seria agir corretamente nos dias de hoje? Vamos pensar numa escola. Quando seria tão vantajoso colar, buscar um conhecimento que não é seu? Colar numa prova. Ou quando dá vontade, aquela vontade de ficar com uma pessoa, um garoto ou uma garota. Vamos pensar também no trabalho. Às vezes, uma mentirinha cairia tão bem, não é verdade? Mas temos de ser corretos no nosso agir. Deus nos recompensará depois, mas exige de nós um agir correto. A segunda pista para estar na presença de Deus é que ele diz: aquele que não somente é correto no agir, mas também limpo no seu pensar. Uma outra tradução nos fala dessa realidade de puros de coração. Como lemos? Caro ouvinte, o salmista está falando aqui
de não ficar pecando com pensamentos. Por exemplo, quando você tem a oportunidade de acessar certos sites, ou quando lhe mostram revistas que sabe não ser inconvenientes, ou ainda quando alguém lhe faz mal e você cria tanto ódio ou rancor que não consegue nem olhar para aquela pessoa. No esse versículo de número 4, vemos uma realidade de desafio. Mas Jesus também, em Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E esse versículo nos mostra essa realidade de contemplar o Pai Celestial. Por isso, a melhor opção é fugir das coisas que desagradam a Deus. Devemos fazer como José, lá no Egito. José, diante da casa de Potifar, e a esposa de Potifar, então, queria dormir com ele. Mas José fugiu. E muitas vezes também devemos fugir de situações assim. Caro ouvinte, o desafio é que nos aproximemos de Deus com uma vida correta, com um pensamento puro, um coração rendido e cheio da integridade em nossa palavra, em nosso agir. A vida com Deus, caro ouvinte, traz mudanças de atitude, sim. E que Deus nos abençoe nessa direção, fazendo com que a nossa vida possa de fato mudar e ser diferentes, tendo mãos, tendo coração, não sendo falso como o salmista nos desafia, Davi. Por isso, caro ouvinte, pense e reflita nisso. Este mundo pode até ser dos espertos, mas o céu é dos puros de coração. Deus assim o abençoe. Viola assistiu quando o amor me pediu pra me amar. Seu Pinho insistiu pra cantar, pra falar de prazer. Ouvindo o meu não, todavia parou de tocar. Viola caipira hoje chora até o sol nascer. E a roda de canto viola ficou sem você. Viola esqueceu todo o encanto da luz do luar. Mas se eu lhe pedir pra ficar e o meu coração lhe entregar, viola caipira, de novo alegria vai ter. Viola escutou desse amor que sofreu por me amar. Seu Pinho entendeu toda a dor que ganhou por perder. E ouvindo a resposta de amor que eu não pude negar, viola hoje canta esse ator que não dá pra esconder. De novo a viola se encanta com a luz do luar. E a roda de canto só acaba com o alvorecer. O Pinho se põe a louvar, modinha, fogueira e lua. Viola caipira sonhando com meu bem-querer. De novo a viola se encanta com a luz do luar. E a roda de canto só acaba com o alvorecer. O Pinho se põe a louvar, modinha, fogueira e lua. Viola caipira sonhando com meu bem-querer. Se põe a louvar, modinha, fogueira e lua. Viola caipira sonhando com meu bem-querer.
Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais essa meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, que em seus programas busca falar do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Chaporã. A nossa igreja se reúne na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em de adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras às 7h30 da noite. Você que nos ouve é o nosso convidado para estar em um desses nossos momentos de adoração ao nosso Deus. Quero deixar no último versículo com você, que se encontra no Salmo 55, versículo 22, e assim lemos: Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Sim, caro ouvinte, que essa confiança você possa depositar nesse Senhor e nesse Salvador. E se Jesus Cristo, que é Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Você está sintonizado na Bela Vista FM 105,9.